Agora, gente, estamos recebendo aqui, ao vivo, em estúdio, duas pessoas bem especiais que traz à tona um tema bem interessante. Quem somos, para onde vamos, eles trazem justamente, vem falar hoje ao vivo sobre a cultura racional. E acontece quinta-feira, na sede da AMO, Associação dos Amigos da Oncologia, a 5ª Conferência de Cultura Racional em Aracaju. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa cultura agora ao vivo com os dois participantes que estão aqui com a gente. Muito boa tarde para vocês, os dois palestrantes, Jaci Eneida Cortez e Fábio Moreira. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui, um prazer imenso, viu? Prazer imenso também para a gente recebê-los aqui. O público em casa deve estar se perguntando por que as vestimentas brancas. Podemos responder? Olha, o branco ele representa a paz, representa a união, né? É uma cor que nela, né, se encontram todas as cores reunidas numa só, né? O branco. Né? Todas as cores são derivadas do branco. Então o branco significa a origem, né, de onde nasceu tudo, né? Que bacana. Agora, falando um pouco agora sobre a cultura racional, é o conteúdo dos livros Universo em Desencanto, que a gente traz aqui para o estúdio do Boa Tarde Cidade. Inclusive, você de casa pode ligar e interagir com a gente pelo 2107-5152 e já poder ter acesso a esse livro. Fala um pouquinho sobre esse livro, que também fala sobre a origem da humanidade. Né? Pois é, o objetivo desse estudo, né, porque o conteúdo dos livros Universo em Desencanto é a cultura racional. E o objetivo da cultura racional é desenvolver o raciocínio do ser humano. O raciocínio é uma potencialidade latente. Todos nós temos essa potencialidade. Só que essa potencialidade chegou agora o momento, a fase do desenvolvimento dessa potencialidade. Porque tudo tem o seu tempo na natureza, porque tudo evolui, tudo se modifica, né? Assim como nós já fomos selvagens, né? E na fase de selvagens a gente nem usava o pensamento, por isso passamos por uma fase da civilização, que foi a fase do desenvolvimento do pensamento, e agora deu início na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. O pensamento, né, ele é misterioso, enigmático, fenomenal, e só se envolve com as coisas do chão. Nós, como seres humanos, vivemos desconhecidos de si mesmos. Não sabemos o porquê vivemos, não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Né? Então agora, na fase racional, essa fase que nós estamos vivendo agora, conhecida também como 3º milênio, é a fase onde a humanidade vai passar a se conhecer, né, e vai se livrar de todos os males existentes. Né? Nós vamos chegar a um ponto, né, de não ter mais males em nossas vidas. Né? Vamos viver na eternidade. Isso, perfeitamente, porque de lá nós somos originários. Nós estamos fora do nosso estado natural. Por isso, nós somos sofredores imortais. A gente fala, costumamos falar, né, que a vida é essa mesmo, mas ninguém se conforma com essa vida. Não é? Então, vivemos em contradição permanente. Né? Então, isso já fora anunciado há séculos atrás pelos profetas, né, por filósofos, de que a humanidade chegaria nessa fase, né, de que a fase áurea, né, a fase do 3º milênio, enfim, isso tudo que nós almejamos, a fase da paz, do amor, da fraternidade, da concórdia universal, todos se entendendo, todos se compreendendo. Isso só se pode fazer através de cultura, é conhecimento, é um conhecimento superior que nos vai levar a esse estado, a essa condição. E é justamente esse conhecimento que vocês dois vão estar, sobre esse conhecimento que vocês estarão palestrando na 5ª Conferência de Cultura Racional. Vocês vão estar levantando alguns pensamentos, né, sobre a grandeza de saber quem somos, para onde vamos. Pode falar um pouquinho no microfone? É que nós estaremos falando na conferência sobre esses temas que foram ditos aí, especialmente também a causa da violência, por que nós estamos vivendo, por que o mundo está vivendo esse momento tão conturbado, tão difícil para toda a humanidade. Né? Então, através do desenvolvimento do raciocínio, nós podemos ter uma vida de maior tranquilidade, porque passamos a nos conhecer. O se conhecer é uma das coisas mais importantes da vida, porque se você se conhece, você sabe como proceder, você sabe como receber, inclusive, as orientações
precisas e necessárias do seu verdadeiro estado natural. Porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro estado natural das coisas e das pessoas. E a cultura, sendo uma cultura natural, ela vem naturalmente sendo agora o terceiro milênio, o ápice de como chegar com esse desenvolvimento. Por quê? Durante milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nos fez passar por uma fase de aperfeiçoamento. Nós chegamos num ponto tal agora, no desenvolvimento tecnológico e científico, que nós vemos que está quase que impossível um controle da situação atual da humanidade, no que se refere, inclusive, à violência, às causas que estão conturbando e perturbando a nossa vida aqui na matéria. Então, dentro da cultura racional, você vai encontrar um caminho, um mapa, uma bússola de orientação para poder sair dessa situação vexatória em que se encontra a humanidade nesse momento. Existe algum embasamento religioso para a cultura racional? Não, a cultura racional não é uma religião, não é seita, não é doutrina, não é contra nada, nem contra ninguém. A cultura racional, já diz o nome, é uma cultura. Se processa através da leitura do livro Universo em Desencanto, que é o livro que contém as mensagens do racional superior, que é uma entidade do nosso verdadeiro mundo natural, que é o mundo racional, da onde nós somos originários e de onde então se desenvolveu essa cultura aqui para nós nesse terceiro milênio, que veio trazer justamente um conforto, um socorro para a humanidade, para que nós pudéssemos ser auxiliados, orientados e guardados por forças superiores que até então eram desconhecidas. O conceito que a cultura racional dá para essa vida em que estamos materialmente falando? Não é propriamente conceito. A cultura racional, ela traz a razão pela qual nós estamos aqui nesse mundo, na condição em que estamos, né, de sofredores e mortais. Nós, originalmente, éramos habitantes do mundo racional, mundo puro, limpo e perfeito, né? Nós éramos corpos de energia de vida eterna. E saímos de lá por livre e espontânea vontade, né? Empreendemos um passeio, né? E um pedaço do mundo racional se transformou nesse mundo em que nós habitamos. Então, a cultura racional nos esclarece que esse mundo em que nós vivemos é consequência dos seus próprios habitantes. Por teimosia e por rebeldia nós estamos aqui, né? E por sermos de origem racional, né? E por não termos perdido o vínculo da nossa origem, porque todos nós queremos o bem. Todos nós pensamos na pureza, queremos tudo direitinho, tudo arrumadinho, mas não conseguimos, né? Isso é o vínculo de nossa origem. Por termos esse vínculo, né, que naturalmente nós retornaremos a esse estado natural, através do desenvolvimento do raciocínio. Como se processa esse desenvolvimento do raciocínio? De que maneira essas ferramentas, esse conhecimento vai ajudar as pessoas a enfrentar e a permanecer em paz, mesmo nesse estado de frenesi em que a Terra se encontra? Pois é. A leitura, o conhecimento, a cultura racional, ela é energia, porque tudo é energia, né? Então, a cultura racional é a energia racional materializada em forma de letras, palavras e assuntos. Então, quando se estuda a cultura racional, na realidade, a gente está recebendo um tratamento energético, né? Então, essa energia racional pura, limpa e perfeita vem e faz um tratamento no nosso aparelho, nos preparando para que a gente fique ligado ao mundo racional. E o objetivo final é nos ligar para que a gente possa retornar para o nosso estado natural. Nós temos o raciocínio. O raciocínio é uma máquina localizada no centro da cabeça, né, conhecido como glândula pineal. Isso é um habitante do mundo racional, que se desmaterializa através do estudo da cultura racional e retorna ao estado natural. Quais são os principais pontos que serão discutidos durante a conferência e apresentados para o público durante a conferência, além desses que vocês já citaram? Bom, eu acho que, pelo fato de a gente estar fazendo essa conferência
lá na AMO, né, que é uma associação que dá assistência às vítimas, né, do câncer. Então, eu acredito que um dos principais tópicos que a gente vai abordar é a causa das doenças, né, e como é que a gente se livra delas. Né? O porquê? Porque tudo é preciso de conhecer a causa. Né? Geralmente as doenças, pelo menos o pouco que eu li, a maioria das doenças elas têm uma causa emocional. Né? Perfeito. E emoção é o quê? Energia. Né? Se você observar, por trás de todas as doenças, a causa é energética. Porque nós somos feitos de energia. Nós somos produtos de energia. Né? Nós somos energia materializada. Nós somos aparelhos de energia. Nós somos sensíveis. Por exemplo, você me dá uma notícia, se a notícia é boa, eu me alegro. Se a notícia é ruim, eu me entristeço. Não é? Isso é energia. Às vezes, uma notícia boa, né, ela enche ali. Uma notícia ruim, às vezes até mata. Não é? Adoece. Absorve a gente, né? Exato. Eu percebo, né, que as pessoas estão extremamente cansadas. Né? As pessoas estão reclamando muito do cansaço. Às vezes no meu dia a dia eu ouço várias pessoas de diversas faixas etárias, trabalhando em áreas diferentes, com realidades de vidas diferentes, de classes sociais diferentes, mas elas dizem o mesmo discurso: estou cansado. E você sabe por que disso? Porque terminou a fase do pensamento. O pensamento já deu tudo o que tinha que dar. Então, na natureza, tudo que amadurece começa a regredir. Tudo, você vê uma fruta. Amadureceu, ela começa a regredir. Então, isso está acontecendo com o ser humano. Isso é uma das causas da violência. Né? As pessoas já não... A crença, acreditar em alguma coisa, em algo superior, né? Isso é muito confortante. As pessoas, até a crença, elas estão perdendo. Né? A esperança, também estão perdendo a esperança. Porque acabou uma fase, entrou uma outra fase e as pessoas estão desinformadas de que acabou a fase do pensamento e é preciso raciocinar, olhar para o alto, né, se alimentar das coisas do alto, para desenvolver as coisas do alto. Porque aqui no chão a gente está vendo. A preocupação é generalizada. Aqui a coisa está mal. Está brabo. Está brabo. De pano, né? Não é? É verdade? É verdade. Joaci, o que a senhora poderia falar para o nosso público do Boa Tarde Cidade que está acompanhando essa entrevista agora? Sim. Talvez uma mensagem de esperança, talvez uma mensagem de amor, de paz, de conforto para essa era em que estamos vivendo. Eu quero dizer a todos vocês que estão nos assistindo que existe uma solução. A solução é a pessoa naturalmente acompanhar o processo natural da natureza. Veja bem, a natureza mudou de fase, mas por nós estarmos muito envolvidos no processo artificial, não percebemos que houve essa mudança natural da natureza. Que até existe mesmo uma determinação de milênios, que dizia, então, passamos pelo primeiro milênio, passamos pelo segundo milênio, desenvolvendo em cada um desses milênios duas energias, elétrica e magnética, pensamento e a imaginação. E agora, no terceiro milênio, que é o nosso milênio, o milênio contemporâneo, nós temos que nos desenvolver de acordo com as ordens naturais da natureza. E a ordem agora da natureza é desenvolver o raciocínio, que é a terceira máquina que existe dentro do nosso cérebro, que ainda não está em funcionamento, mas que está começando a se desenvolver agora no terceiro milênio, por ser a época de nós desenvolvermos o raciocínio. E através desse desenvolvimento, em primeiro lugar, se processa uma paz interior. Você passa a se conhecer. Você tem um mundo referencial, um mundo verdadeiro, do nosso verdadeiro natural. Então, é o mundo racional. De onde nós viemos, para onde nós vamos. E isso dá um embasamento para a pessoa continuar aqui no progresso do artifício, mas sabendo como se livrar dessas forças maléficas, como se livrar das perturbações espirituais que levam muitos à loucura e a cometer atos
verdadeiramente impensáveis num milênio mais tranquilo que o nosso milênio agora é o terceiro. Então nós estamos vendo o alvorecer de uma nova era. E a mensagem que eu quero deixar para vocês todos é um convite. É um convite ao conhecimento de si mesmo. É um convite ao desenvolvimento da fase natural da natureza. Uma fase onde nós poderemos ver brilhar entre a humanidade, em toda a humanidade, a paz, o amor e a fraternidade, que sempre foram falados, mas nunca foram encontrados, porque não era possível em outra fase ser encontrado, porque ainda não havia o conhecimento para esse desenvolvimento. Então, nesta evolução, o convite é conhecer o universo em desencanto. Os livros de cultura racional, vocês vão saber tudo, tintim por tintim, seja você um letrado, um doutor, ou seja uma pessoa de poucos conhecimentos. O conhecimento é para todos, o conhecimento veio para todos aqueles que têm raciocínio, que é todo ser humano. Paz interior é algo que se conquista independente dos fatores externos. Como resumir um pouquinho para o público em casa buscar essa paz interior diariamente, mesmo diante do caos? Olha, a paz interior é para que se obtenha verdadeiramente a paz interior, porque a paz interior provisória, às vezes a gente até consegue, mas assim, verdadeiramente é preciso se conhecer, saber de onde veio, por que veio, como veio, para onde vai, principalmente para onde vai, porque viver aqui e lutar, porque a vida é de luta e sofrimento. Né? E a pessoa passar por tudo isso aqui, saber que daqui a pouco está partindo daqui e não saber para onde vai, isso incomoda demais. Não é? E a gente procura viver aqui se distraindo para não pensar por que nós estamos... Para onde a morte vai me levar. Exatamente. Então, para se obter a paz verdadeira, é preciso se conhecer. Aí é só dessa maneira. Né? A conferência também, o público também está convidado. Né? Exatamente. Aliás, assim, Não é só direcionado às pessoas com câncer, mas também público de forma geral. É aberta e quem quiser participar, deva de ligar até a AMO, né, e confirmar a sua presença. Né? Tem o telefonezinho, isso, se puder Apareceu falar. em vídeo agora há pouco, 2107-0077. Isso. Liga para participar, você de casa que despertou aí uma curiosidade sobre esse assunto, que é bastante atual, né? Nós estamos vivendo realmente... Necessário. Bacana, então. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, a mensagem que vocês deram ao público do Boa Tarde Cidade. Muito obrigado também pela oportunidade. Boa tarde para você. Obrigada. A gente vai agora para um breve intervalo comercial. Voltamos em alguns instantes com mais uma edição do nosso quadro 10 Minutos de Sucesso Empresarial.